Eu fechei a minha primeira palestra com uma citação de um autor muitíssimo interessante, cristão, chamado Herbert Schlossberg. Ele classifica a idolatria estatal como uma idolatria relacionada ao poder. Então, quando o Estado transborda em suas atribuições que foram designadas para ele por Deus e que estão na Bíblia, como nós vimos ontem em Romanos 13, ele se torna um ídolo de poder. E todo cristão deveria saber que nenhum homem, nenhum grupo de homens pode ter poder demais nas mãos por causa do pecado. Mesmo assim, muitos cristãos estão insatisfeitos com teologia, estão insatisfeitos com o que se fala nas igrejas acerca de doutrina. E, de fato, eu creio que muitos de nós ainda temos dificuldades de aplicar a doutrina bíblica, tudo que a gente sabe, a vários assuntos que são de outras áreas do conhecimento. Mas o problema é que, se esses cristãos que estão insatisfeitos, que acham que a teologia é redutora, ela não é, a gente é que acaba reduzindo, mas se eles não encontrarem dentro da cosmovisão a motivação e os meios para essas boas obras no mundo, pessoas que estão preocupadas com a pobreza, preocupadas com os rumos do nosso país, se não encontrarem isso dentro da cosmovisão cristã, eles vão encontrar fora. E a nossa tendência vai ser sempre essa, sempre que a gente não consegue se situar debaixo do senhorio de Cristo, dentro da doutrina, a gente compra uma cosmovisão já pronta, que não tem nada a ver com o cristianismo, ou que, perigosamente, utiliza alguns elementos do cristianismo, mas tem uma raiz completamente diferente, que é o caso do marxismo. E é impossível, totalmente impossível, aderir ao marxismo sem aderir a algum tipo de redenção pela política. Então, nós vemos que a idolatria é uma inversão. Então, agora, não é mais Cristo que redime, mas é a política. Nós temos uma redenção para esta vida, o famoso paraíso na terra prometido pelo socialismo tradicional. E um pensador que não é cristão, João Pereira Coutinho, reconhece isso quando ele diz: o vício de pensar o Estado como o ator principal da nossa mudança e progresso é uma forma de fé que exclui a existência de uma comunidade de homens livres. Olha só que frase fantástica. E ele não é cristão, mas ele reconhece que quando o Estado cresce demais, ele acaba com a liberdade. E eu tenho que mencionar outro livro que eu ainda não li, mas que me parece muito interessante, de um autor chamado Bruno Garchagen. Ele não é protestante, eu creio que ele é católico, e lançou agora pela Record, inclusive num evento que está ocorrendo aqui também em Fortaleza, a Terceira Semana da Liberdade, e o título também é muito instigante. Olha só, como ele vem de encomenda para o nosso assunto. Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado. Que é uma aparente contradição. Como você não confia nos políticos, mas você, sempre que nós vamos para as ruas para nos manifestar, sempre tem muita gente dizendo: queremos mais educação, queremos... E na cabeça dessas pessoas é o Estado que vai prover isso. Ou seja, mais Estado, mais interferência, governo dando conta de muitas coisas que não achamos ainda suficiente. E, no entanto, essa contradição é algo que ele pretende explicar no livro. Então, eu estou bem curiosa em relação a esse livro. Mas vejam só, a idolatria das instâncias de poder, idolatria dos governantes, não é uma inversão marxista. Nós sabemos que, na época de Jesus, o Império Romano acatava o culto de uma pluralidade de deuses e, muitas vezes, o próprio imperador foi
um desses deuses que clamava por reconhecimento. Por isso, também, muita perseguição em cima dos cristãos. E essa é uma das características fortes do paganismo. O Estado e a religião são um só. Não existe essa separação. Essa separação é cristã. E o cristianismo, porque o cristianismo afirma o poder de Deus, um Deus soberano, acima de todos, acima de todas as esferas. Então, não há como você pegar nenhuma dessas esferas e divinizá-la. E essa autoridade máxima e maximamente boa, maximamente poderosa que nós temos, é a nossa garantia de que ninguém pode nos subjugar pela força. Ninguém pode nos oprimir pela força, porque o reconhecimento dessa autoridade sobre todos é o que limita o poder de todos. Então, por isso, a pretensão de um Estado que quer mandar em tudo e que quer determinar como vai ser cada estrutura da realidade é inimiga do cristianismo. E por isso nós temos hoje essa situação difícil. À medida que a secularização destrói os resquícios de uma cultura cristã na nossa sociedade, a tendência é que nós voltemos a formatos anteriores reatualizados. E esse paganismo tem voltado com força na sociedade e as pessoas estão perdendo muitas noções importantes. Uma delas é a responsabilidade individual. Então, aqui nessa palestra, eu vou falar de 4 aspectos perversos dessa idolatria estatal que já existe em nosso país. É claro que eu não vou dizer aqui, não cometeria esse absurdo de dizer que nós vivemos em um país totalitário. Não é isso. Um país com um governo totalitário é Cuba, Coreia do Norte, onde o governo perdeu toda a noção de limite de poder e regula até mesmo o ir e vir de seus governados, regula consciência, eles não podem escrever o que querem, não podem falar o que querem, não podem dar aulas de acordo com o que creem. Então, sim, ali nós temos um governo totalitário. Aqui nós temos algo um tanto disfarçado, nós temos compromissos de nossos governantes com alguns líderes totalitários, como Fidel Castro, como Hugo Chávez. Amizade, né? Já morreu, mas existe ainda muita solidariedade em relação ao que está acontecendo na Venezuela. Solidariedade política, ou seja, uma aprovação do que está acontecendo ali. Então, eu vou abordar esses 4 elementos que são importantes para nós pensarmos o Brasil hoje, o Brasil que está nesse rumo estranho. O fim da responsabilidade individual, o paternalismo estatal, a atomização da sociedade e o igualitarismo. Eu já falei um pouquinho do igualitarismo na primeira palestra, mas sem aplicá-lo tanto à questão do Estado, e aqui eu já vou aplicar. Bom, como nós vimos na palestra de ontem do Dr. Glauco Magalhães, a responsabilidade individual é uma noção bíblica. Cada pessoa comparece diante de Deus com seus pecados para perdão ou condenação. E isso foi transposto para a política e essa noção serviu de base para as modernas instituições jurídicas. Cada um só pode ser penalizado por aquilo que faz, certo? Agora, em uma cultura que se seculariza, nós temos uma mutação de marxismo, e o presbítero Solano vai falar bem mais sobre isso após essa palestra, que se chama o politicamente correto, o pensamento politicamente correto. E nós sabemos que esse pensamento está solapando a responsabilidade individual quando nós pensamos que a ideia é que a sociedade se divide em classes, como o próprio Marx já acreditava, classes que estão em luta.
Então, Marx identificou os ricos e os pobres, o proletariado, que é até uma palavra que está um pouco fora de moda hoje, porque hoje nós estamos vivendo esse marxismo mais diferente. E esse marxismo diferente, politicamente correto, ele identifica ainda grupos opressores e grupos oprimidos. E há como um esquema que sempre atribui culpa ao primeiro e inocenta o segundo, independentemente dos atos praticados individualmente. É assim que isso tem funcionado. Eles jamais vão, os proponentes disso, jamais vão para a televisão para dizer: nós estamos acabando com o fim da responsabilidade individual, mas é isso que está acontecendo. Ora, se os culpados são sempre ricos, brancos, homens, pais, policiais e também cristãos, e as vítimas são sempre, em todas as situações, pobres, negros, mulheres, filhos, bandidos e não cristãos, nós temos o fim da instituição jurídica tal como nós a conhecemos. O juiz, ele já pode julgar com toda essa ideologia prévia e ele vai julgar a favor do pobre, como já tem acontecido muito. Inclusive, a minha família viveu isso na pele, mas deixa isso um pouco de lado. Não que a minha família seja rica, mas depois, se der tempo, eu vou contar essa história. Agora, pensem nos aspectos da realidade que Hermann Doiver identificou, palestra do Vinícius Pimentel. E na função do Estado, que é reconhecida biblicamente. Qual é a função? A gente viu isso ontem. Punir os maus e louvar os bons. Certo? Uma função de reciprocidade. Então, o Estado tem essa função. O que ele faz depende da ação de cada um. Se é ação boa, louvor. Se é ação má, punição. E a punição envolve retirar da sociedade para que essa pessoa não represente mais perigo para as demais que não querem praticar o mal. Uma função jurídica. Agora, olha a perversão e o perigo dessa ideia quando existe uma síntese entre esse marxismo, esse tipo de marxismo que acaba com a responsabilidade individual e um cristianismo light, um cristianismo do amor absoluto, um cristianismo que não tem uma teologia coesa e bíblica. Quando você junta os dois, você tem esse tipo de discurso cristão que diz o seguinte, que vai na esteira de Foucault, na esteira de outros autores pós-modernos, atuais, e diz o seguinte: mas o Estado precisa reabilitar o criminoso e perdoá-lo. Essa não é a função do Estado. De quem é essa função? É aqui que a gente entra. Nós, como corpo de Cristo, Deus reabilita pessoas através da pregação do Evangelho, através da conversão. E só Deus pode perdoar. Então, quando existe essa confusão e ela é trazida para um ambiente cristão que já se sincretizou, isso se torna extremamente perigoso. Por quê? Quando as pessoas dizem que o Estado, que o sistema prisional, ele tem a função de reabilitação e do perdão, então você transforma a pessoa e joga de novo na sociedade. Que lindo, que maravilhoso, mas o Estado não foi feito para fazer isso. Não existe reabilitação. Aqui nós entramos como igreja para fazer trabalhos nas prisões que, se bem feitos, debaixo de uma cosmovisão boa, coesa e cristã, tem resultados maravilhosos. Mas se a gente tirar essa função do Estado, o que a gente tem? A gente tem o que nós vemos hoje na sociedade,
ideia difusa de que a pessoa, ela já foi despida da sua responsabilidade individual porque é membro de uma classe oprimida. Então, coitado, ele sofreu tanto na vida, ele com certeza teve um pai ausente, uma mãe, às vezes, cruel com ele. Então, é por isso que ele rouba, é por isso que ele mata. Então, imagina se o Estado ainda vai colocar mais um sofrimento no currículo dessa pessoa, confiná-la e prendê-la e deixar ela ficar num ambiente horroroso, como é o ambiente das prisões. É isso. E as futuras vítimas desse criminoso, que já não mais está sendo preso, continuam à mercê. Então, o resultado desse pensamento é uma mentalidade que favorece e perpetua a impunidade, porque essas pessoas estão idolatrando o Estado ao colocarem nas mãos do Estado uma função que pertence ao Evangelho de Deus e a Deus. Então, veja só, tenha muito cuidado com o que você acredita. Eu sei que às vezes as condições das prisões são muito revoltantes, de fato. Muitas vezes aqueles homens estão lá como animais, mas não podemos negociar nisso. Então vamos nos levantar por uma humanização das prisões. Mas não podemos cair nesse conto do Estado que reabilita e do Estado que perdoa, porque as pretensões do Estado moderno, debaixo dessa cosmovisão marxista, elas são totais e elas vão avançando à medida em que nós deixamos. O totalitarismo quer o homem novo. O totalitarismo significa que o Estado se imiscui em tudo e diz como a realidade deve ser, como o ser humano deve ser. E é nesse sentido que a filósofa Hannah Arendt diferencia o antigo autoritarismo do totalitarismo, que é uma invenção moderna. Então, uma cultura como a nossa, aqui no Brasil, que coloca toda a esperança de mudança, de prosperidade, de educação e de paz nas lideranças e nas decisões políticas, está fazendo um culto profano, que é mais perigoso do que o culto pagão antigo, porque hoje a ambição total, de poder total, está aliada a tecnologias mais avançadas e a uma falsificação filosófica mais sofisticada. Então, hoje, a tecnologia está servindo para vigiar os cidadãos. Por exemplo, esse projeto de lei que quer punir crime de ódio na internet é um modo de fazer as pessoas já se acostumarem com a repressão. Já tem coisas que você não vai escrever no Facebook, por exemplo. Então, no momento que você vai escrever no Facebook, você pensa, ah, não, mas vai que essa lei é aprovada e eles têm todo o registro lá de tudo que eu escrevi. Vai que eu estou acostumada a me expressar livremente e se essa lei for aprovada, eu vou ser punido. Você já está fazendo culto. Cuidado com essa ideia. Aí, nesse ponto, você pode pensar assim, não, mas eu não participo da idolatria estatal. Na verdade, ao contrário, eu vivo reclamando do governo. Mas cuidado. Quando nós ficamos irados e culpamos o Estado por não realizar as mesmas grandes mudanças que todo mundo quer, nós também estamos idolatrando. É uma idolatria ao contrário, certo? Então, você tem que pensar muito direitinho. Estuda Romanos 13, lê comentários. Pensa bem se você não está participando disso sem querer, mesmo quando você está irado. E aqui tem a questão do paternalismo. De fato, nós temos uma história muito difícil de lideranças fortes que se colocam como um paizão bom, que vai dar tudo para o povo. Esse é o nosso histórico político. E sobre o paternalismo, eu cito novamente o Schlossberg. Olha que interessante que ele diz.
as diferenças entre o bom pai e o Estado. Os bons pais são aqueles que preparam os filhos para a independência, treinando-os para tomar decisões responsáveis e sabem que prejudicam os filhos quando não os ajudam a sair de casa. O estado paternal, não. O estado cresce com a dependência, ou seja, a dependência é um modo de crescimento do estado. Quando os dependentes se libertam, o estado perde poder. Desse modo, o Estado acaba se tornando um parasita das pessoas que ele transformou em parasitas. Olha que situação terrível. O Estado e seus dependentes, termina Schlossberg, marcham simbioticamente para a destruição. Por quê? Pessoas que se acostumam a viver debaixo dessa tutela são pessoas que renunciaram à sua capacidade de decisão, à sua responsabilidade. Isso é muito sério. E não é esse o modo que Deus quer que as coisas aconteçam. E esse contexto nosso, brasileiro, favorável à infantilização e ao coletivismo que caracteriza os nossos tempos, é um prato cheio para o coletivismo politicamente correto e seu projeto de fim da responsabilidade individual e paternalismo. A ideia é russoniana. Os homens nascem bons e a sociedade os corrompe. Vocês já conhecem isso. O povo é visto como uma massa de crianças que precisam ser educadas, claro, pelo Estado, através do MEC. É o MEC que escolhe as obras, é o MEC que implanta, e hoje nós temos essa situação de muitos pais desesperados porque vão dar uma olhada no material escolar dos filhos e é só doutrinação esquerdista, é só criminalização da livre economia, é só luta de classes o tempo inteiro. No livro de história, livro de geografia, até matemática tem gente ensinando de um modo marxista. E como essa mentalidade está muito difundida, nós temos que ter cuidado com a chantagem emocional que fazem conosco quando somos corretamente contra muitas intervenções de um governo paternalista. Por exemplo, quando nós nos levantamos contra as cotas nas universidades para negros, porque elas são injustas, em primeiro lugar, ou seja, elas prejudicam as pessoas que estudaram e que não têm determinada cor de pele. E, em segundo lugar, elas são paternalistas. Elas afirmam subrepticiamente que o negro é inferior, que por causa da escravidão que ocorreu há séculos, o negro ainda tem dificuldade de estudar para fazer uma prova. Gente, nós sabemos que isso não é verdade. Por favor, quantas pessoas negras vocês conhecem que são inteligentíssimas, brilhantes? Se ainda essas pessoas não chegam à universidade, é diferente. O Estado não pode fazer isso, pegar a pessoa e colocar lá. Olha o poder que o Estado está se arrogando. Pegar uma pessoa e enfiar na universidade. Não. Então, vamos fazer a coisa de outro jeito? Vamos ajudar pessoas pobres que têm dificuldade de comprar material didático, pessoas que iriam precisar trabalhar para sustentar a família. Então, o Estado poderia incentivar projetos, louvor do bem, não é fazer a coisa, incentivar projetos que dessem condições para essas pessoas negras ou brancas. Mas aí o Estado abre cotas e ajuda a perpetuar o racismo no Brasil, porque a pessoa que estudou e que não é negra vai ficar com raiva daquela pessoa negra que entrou. E pior ainda, se você tem uma faculdade de medicina, cotas, e as pessoas entraram sem estudar e terminaram o curso lá, aos solavancos, ou não, às vezes terminou o curso de modo brilhante, mas aí, lá no final,
de repente, muita gente vai pensar, não, mas ele entrou pelo sistema de cotas, então é melhor eu não me consultar com um médico negro. Vocês já pensaram? Então, esse tipo de decisão paternalista causa problemas, causa conflitos, atrapalha, bagunça tudo, as relações humanas na sociedade, divide as pessoas em questões que não é para dividir. A Bíblia é para todos. Na Bíblia nós temos um Deus que de fato promove a igualdade. Nós somos um em Cristo. Então nós como igreja precisamos desistir dessas formas de igualdade perversas que endeusam o Estado e precisamos pregar um modo de igualdade que só tem a sua convergência em Deus, porque só Deus diz, somos todos iguais, não há negros, nem brancos, nem gregos, nem não gregos, nem homens, nem mulheres, não há, debaixo de Deus é tudo igual, cada um comparece diante de Deus para prestar contas. Mas, se você é contra as cotas, então, pelo mesmo pensamento, você é contra a Bolsa Família, porque a Bolsa Família tem sido distribuída de um modo tão abundante que já criou toda uma cultura de não vou trabalhar, é melhor ficar com Bolsa Família. Então, você está criando uma dependência que rebaixa pessoas, que tira a dignidade das pessoas. Leis anti-homofobia, mesmíssima coisa. Como é que você vai, como eles estavam pensando em fazer, não é? Proibir até a explanação filosófica que diz que o homossexualismo, aí vocês colocam o adjetivo que vocês quiserem, não é normal, não é aceitável, não é saudável. Já existem pessoas que querem que o Estado tenha leis para punir quem simplesmente manifestar a sua opinião, sem fazer mal concretamente a ninguém. Então, só que quando a gente se levanta contra isso, nós vamos ser chamados, até por nossos amigos, eu já fui chamada algumas vezes, de racistas, odiadores do pobre, homofóbicos, direita hidrófoba, vários adjetivos tão bonitinhos, não é? E por aí vai. Mas não podemos ter medo desses xingamentos, que buscam, na verdade, nos intimidar. Precisamos denunciar essas manobras como cruéis, porque o objetivo delas é o aumento de poder do Estado. Entendam isso. Isso é muito importante a gente entender. Se a gente não entender isso, a gente vai cair no conto da chantagem emocional e vai se deixar levar. Porque, poxa, coitado do pobre, coitado do negro, coitado do gay, coitado. A gente vai se deixar levar por isso. E vai apoiar uma coisa que só esfacela a sociedade. E por falar em esfacelamento da sociedade, existe uma coisa muito importante que precisamos entender quando pensamos nessa dicotomia, direita e esquerda, ou conservadores e progressistas, que é a oposição entre individualismo e coletivismo, que é uma oposição falsa, na verdade. Geralmente nós temos essa dicotomia, liberais, libertários e conservadores são individualistas. Esquerdistas, comunistas, social-democratas são coletivistas. Não é bem assim, não. Eu vou mostrar por quê. Schlossberg cita uma frase, de novo, da filósofa Hannah Arendt. Ela diz o seguinte: movimentos totalitários são massas organizadas de indivíduos isolados e atomizados. Uau! Então ela enxerga no totalitarismo uma atomização inicial da sociedade. Nesse sentido, Schlossberg comenta que a antiga União Soviética conseguiu formar uma nação de indivíduos. Se os governantes de um dado país querem uma lealdade exclusiva,
a primeira coisa que eles vão buscar fazer é destruir as lealdades existentes. Isso é a atomização. Essa é uma das estratégias que está por trás da implantação dessa mentalidade politicamente correta. Eu vou destruir essas associações, porque afinal a união faz a força. Essas associações que podem rivalizar comigo no poder, eu vou destruir e vou transformar a sociedade em uma legião de indivíduos isolados, perdidos, que não encontram uma identidade própria, que não encontram uma instituição com quem se identificam. E vocês sabem que a igreja é uma dessas instituições, certo? É o que Abraham Kuyper chamou de esferas. Nós temos a esfera da família, a esfera da igreja, a esfera das livres associações, empresas econômicas, várias formas de união para determinados fins que Deus sanciona, e Deus está acima de todas elas, e o Estado é uma entre elas. O Estado é uma união de pessoas com a finalidade específica de punir os maus e louvar os bons, debaixo da autoridade de Deus. Mas aí o Estado vai e idolatria estatal. Ele toma o lugar de Deus, Deus fica fora, como se não existisse, e o Estado passa a mandar em todas essas associações, e se ele já chegou nesse lugar, a primeira coisa que ele vai fazer para garantir a sua permanência é destruir as demais e isolar todos os indivíduos. O velho lema romano, dividir para conquistar. Então vamos lá. A mais primária e básica de todas essas esferas, como eu disse, é a família. E aí nós lembramos da palestra de ontem, que eu não estive aqui ontem, mas eu vi em outra ocasião, do presbítero Solano Portela, que a educação acaba sendo uma doutrinação, porque o Estado precisa conquistar pessoas desde pequenininhas para se acostumarem com a sua posição de poder. E esse é um modo muito eficaz de tentar destruir a família. E nós sabemos que a ideologia LGBT também é uma grande arma para a destruição da família, porque aqui a gente não pode ser inocente, não. Não é só uma questão de, poxa, coitadinhos dos gays, eles também precisam se unir em casamento, sentir que eles são aceitos e tal. Não é só isso. No Canadá, que já avançou bastante em termos de ideologia LGBT, o que está acontecendo é o seguinte: a expressão de que a família é composta somente de um homem e uma mulher está sendo criminalizada. As pessoas não podem mais dizer isso livremente. É considerado crime de ódio. Então, o objetivo não é dar um alívio ao coração do homossexual. O objetivo é destruir a normatividade da família de acordo com o que Deus estabeleceu. O objetivo é realmente acabar com isso. E as crianças é que sofrem, porque elas ficam privadas da função especial que só um pai pode ter e que só uma mãe pode ter. É interessante isso. Na França, que normalmente nós consideramos um país mais secularizado, e de fato essa noção está mais presente na cabeça das pessoas do que aqui no Brasil. Tanto que lá, muitos homossexuais que são a favor de um pacto, que é um pacto jurídico, assim, porque o governo francês criou um pacto jurídico que eu achei até bacana, tá? É pacto jurídico, não é casamento. Qualquer pessoa pode fazer para fins de herança, esse tipo de coisa que é complicado. Então, por exemplo, a tia mora com um sobrinho e o sobrinho só tem aquela tia no mundo, a tia só tem o sobrinho. Então, eles vão lá, fazem um pacto para que, se acontecer alguma coisa, os bens vão ficar ou com um ou com o outro.
Então, é algo que qualquer pessoa pode fazer e que elimina todas aquelas hipóteses ruins que são levantadas quando alguém diz, não, mas isso é injusto e tal, porque eu e o meu parceiro vamos ficar sem os nossos bens e a gente morou junto a vida inteira. É só, eu achei uma solução interessante. No entanto, isso não é o bastante. Lá a ideologia LGBT continua muito forte. E os homossexuais que foram a favor do pacto, muitos deles hoje são contra o casamento gay, porque eles dizem isso, família é composta de um homem e uma mulher. As crianças não podem ficar sem a mamãe e sem o papai, que é uma mentalidade que nós já perdemos. Interessante, não é? Nós precisamos aprender com os franceses nisso. São as crianças que mais sofrem com o fim da família e a sociedade como um todo, porque crianças que sofrem, no futuro são indivíduos, adultos, desestabilizados, e isso afeta todo mundo. Isso afeta todo mundo. E a igreja também é uma esfera que o Estado busca controlar e neutralizar. Nos regimes comunistas, as igrejas são forçadas a se adaptar à doutrina marxista. Vocês sabem, nós temos vários relatos de cristãos perseguidos, relatos belos, relatos sobre cristãos perseguidos na China, na Bulgária, vários países. E eu fico triste quando, às vezes, um amigo meu que sabe dessas estatísticas de editora, fala para mim, pois é, esse tipo de livro não vende muito. Gente, por favor, são testemunhos maravilhosos de pessoas que sofreram demais e permaneceram fiéis, pessoas que foram separadas de suas famílias durante anos e ficaram presas injustamente e continuaram dando testemunho de sua fé. Nós precisamos nos interessar mais por esses relatos. Então, veja, o comunismo, ele geralmente faz isso. Ele oficializa igrejas de fachada e persegue cruelmente igrejas que se mantêm fiéis. Se vocês quiserem saber que livros são esses, é só dar uma olhadinha no meu blog, normabraga.blogspot.com, e pesquisar lá dentro, lista de livros. E aí vocês vão ter várias listas sobre marxismo cultural, relatos de perseguições. Várias listas estão lá acessíveis para vocês copiarem e comprarem os livros. E da mesma forma, não preciso nem dizer, né? As livres associações econômicas, elas são obstáculo ao totalitarismo estatal, pois a pobreza é um instrumento poderoso de dependência do povo. Então, o Estado começa a se apropriar dos modos de produção no comunismo tradicional, nessa forma meio híbrida que nós vivemos agora, que é a nossa. O que o Estado faz? Ele coloca leis muito pesadas para um empresário, alguém que quer abrir uma empresa, paga uma fortuna para abrir, depois paga uma fortuna de impostos durante todo o período que a empresa ficou aberta, já de cara, e se o negócio dá errado, ele ainda paga uma fortuna para fechar. Gente, por favor, um Estado que quer que o país prospere economicamente não pode ter leis assim. Então, a livre economia é um entrave ao Estado paternalista, que já é uma tradição antiga nossa. Então, como é o nosso caso, nós temos ainda instituições fortes. Eu acho difícil que o Brasil se torne uma Venezuela, viu? Eu realmente acho. Eu acho que aqui a coisa ainda é bastante por baixo dos panos, mais ideológica, e aí vai arrochando aqui, vai arrochando ali, para que as pessoas vão se acostumando com certos mecanismos de controle. Então, no Ocidente, esse controle, nesses países que têm o culto ao Estado através do politicamente correto, ele é exercido de modo menos agressivo por meio de ideias que
aparentemente fomentam o bem das pessoas e só dividem a sociedade em grupos rivais debaixo de uma bandeira. E aqui eu vou falar do meu quarto item, que é o igualitarismo, que parece ser uma bandeira muito bonita. Afinal, somos todos iguais diante de Deus. Inclusive, essa é uma ideia cristã, porque você só pode ser igual se existe uma autoridade para todos. Mas aí o Estado quer entrar nesse lugar de autoridade e promover uma igualdade idólatra. Então, nos países comunistas em geral, o que acontece quando o Estado se apropria da economia não é uma igualdade econômica, não é que todo mundo vai ter tudo igual, mas o que sempre aconteceu e sempre acontece, nós podemos ainda verificar na Coreia do Norte, em Cuba, que são países onde pessoas estão assim famintas, Coreia do Norte principalmente, muito sofrimento. Isso é um modo, na verdade, não de promover igualdade, mas de deixar todo mundo pobre, porque a pobreza é um instrumento importante para o poder total. Ok. E esse igualitarismo, ele faz a mesmíssima coisa. Ele não promove oportunidades iguais para todos, mas ele rebaixa todo mundo também. Ele condena a todos, não só a mesma pobreza, mas a mesma mentalidade, aos mesmos valores impostos pela força. E sobre o enaltecimento da igualdade, existe um livro chamado A Violência e o Sagrado, de um autor que eu tenho pesquisado, que é René Girard. Ele é católico. E em dado momento ele afirma assim: o mundo moderno aspira à igualdade entre os homens e tende instintivamente a perceber as diferenças como obstáculos para a paz, ainda que essas diferenças nada tenham a ver com o status econômico e social. E aí, ao longo de toda a sua obra, Girard explica que, ao contrário, quanto mais os seres humanos desejam as mesmas coisas, quanto mais eles se uniformizam, mais rivalidade é criada, porque a competição aumenta, todo mundo quer as mesmas coisas. Então, ele tem toda uma obra dedicada a explicar como a violência na sociedade é o fruto de um apagamento das diferenças. E, no caso de um Estado que apaga as diferenças dessa forma, ele está promovendo a violência em vez de punir. E no contexto da idolatria estatal, o Schlossberg confirma essa ideia do Girard ao dizer o seguinte: de acordo com a antiga ideia socialista, a grande insatisfação das camadas mais pobres só poderia ser resolvida se houvesse uma redistribuição das riquezas. No entanto, o que ocorreu foi exatamente o oposto das expectativas. A insatisfação só cresceu com o aumento da igualdade. À medida que a sociedade apaga as distinções sociais e se move em direção ao nivelamento das diferenças de renda, a demanda por igualdade não é satisfeita, mas sim intensificada. As pessoas invejam menos os milhões de um Rockefeller, que elas nunca viram, do que o vizinho ao lado, que ganha 10% a mais. O nivelamento socialista nada tem a ver com justiça, pois seu impulso não é erguer os que estão embaixo, mas fazer descer os que estão em cima. Então, veja que as pessoas estão insatisfeitas e cada vez mais iradas, porque, independentemente de seus esforços, de seu zelo, de sua dedicação nos estudos e no trabalho, independentemente de tudo isso, elas querem a mesma renda, a mesma posição social, o mesmo reconhecimento público. Não é? Então, aqui eu volto ao que eu falei na minha primeira palestra. Todo cristão precisa ter muito cuidado e reconhecer esses dois pecados terríveis que estão por trás dessa mentalidade: a inveja
que debaixo do politicamente correto é positivada, e a ira, que faz com que seja lícito que uma pessoa que, como o movimento sem terra, por exemplo, pessoas que estão ali que querem terra sem terem trabalhado para isso, sem terem ganho para isso. Então, não, nós queremos terra na marra. Então, elas vão lá, ocupam, destroem toda a pesquisa, como já aconteceu até com a Embrapa, destruíram uma pesquisa. Quer dizer, e aí? Quer dizer que o Estado agora, o que ele está fazendo? Ele está fazendo exatamente o oposto do que Deus lhe mandou fazer. Ele está premiando os maus e louvando o mal. Ele está louvando o mal e punindo os bons, quando o MST não é caracterizado como uma associação ilegal e terrorista, porque é isso que já deveria ter acontecido há muito tempo. Mas por que existe essa mentalidade de positivação da inveja e da ira, e eles são marxistas, então eles podem continuar destruindo tudo. E o pobre do fazendeiro não pode nem reclamar, ele não tem a quem recorrer. A polícia não vai agir, e o governo não vai agir, e se ele for à justiça, muito provavelmente o juiz vai dar ganho de causa ao movimento. Que situação triste que nós temos pecados proibidos nos 10 mandamentos sendo louvados e estimulados pelo Estado, que deveria ser instrumento de Deus. Muito triste. Agora, deixa eu recuperar uma coisinha que eu falei na primeira palestra, sobre a igualdade que acaba se tornando uma ideia tão perversa que ela elimina as diferenças que Paulo aponta lá em Romanos 1. O homem, ele passa a adorar figuras de animais e passa a se tornar como animal. Então, eu quero falar um pouquinho mais disso, porque isso é interessante para falarmos sobre essa questão da igualdade, que, debaixo do pecado, acaba se tornando uma desintegração das estruturas que Deus criou. Então, vejam, hoje não temos mais deuses em formato de animal. No Ocidente não existe muito essa tradição, mas existe um autor vivo, que é professor em Princeton, chamado Peter Singer. Esse professor tem inspirado a muitos em todo o Ocidente com seus livros, que também têm sido adotados nas universidades aqui no Brasil. Às vezes a pessoa vai fazer uma prova para entrar numa pós-graduação de uma universidade federal e, como eu já vi acontecer, só caiu Peter Singer, não tinha mais nenhum autor ali. Então, ele tem sido bastante incensado aqui também. E ele é autor de uma monstruosidade. Ele criou uma concepção de pessoas que exclui gente que está doente. E aí vocês vão pensar, doente terminal? Não, não necessariamente. Às vezes até uma incontinência urinária é suficiente para caracterizar uma pessoa como não pessoa. Porque todo o problema de Peter Singer é evitar a dor. Então, qualquer dor já aponta para um desconforto metafísico e aquela pessoa já pode ser considerada uma não pessoa. Então, essa ideia, ela influenciou já as leis na Holanda, de modo que, desde 2002, se os pais têm um filho doente e veem que o filho está sofrendo, eles já podem ir ao hospital, levam o filho e pedem para os médicos colocarem uma injeção letal. E isso já vem sendo feito. É certo que não tem muita gente fazendo isso. Eu dei uma olhada, em torno de 10 casos, desde 2002. Mas a mentalidade está lá, produzindo seus frutos malignos. Talvez seja só uma questão de tempo para que todo mundo comece a fazer isso. Com os velhinhos, as pessoas já estão fazendo, tanto que já houve relatos, vários relatos, de velhinhos que, para escapar da eutanásia legal na Holanda, eles correram para a Alemanha. Eles estavam tão bem de saúde que eles podiam viajar, não é? Que
coisa triste, gente, que coisa triste. E essa ideia monstruosa está sendo publicada e tolerada e aplaudida nas universidades de todo o mundo ocidental. Agora, olha a loucura. Ao mesmo tempo, Peter Singer é um dos grandes defensores do direito animal. E ele atribui essa pessoalidade ao animal também. Então, o que ele faz? Olha só, percebam, debaixo do pecado e sem orientação, sem a conversão de Deus, qualquer tentativa de igualdade rebaixa todo mundo. Não eleva ninguém, rebaixa todo mundo. Então, para exaltar o animal, Peter Singer rebaixou o ser humano e até colocou mais abaixo que o animal, como é no caso desse conceito estranho de pessoa. Não me levem a mal, eu sou apaixonada por bicho. Eu e o André, nós temos 3 gatinhos. E eu sou ferrenha, eu fico brava até quando eu fico sabendo de gente que abandona animal, gente que é cruel com o animal, eu fico brava mesmo. Mas essa bandeira do direito animal, ela precisa ser levantada dentro de uma cosmovisão cristã. E a Bíblia diz, a Bíblia louva o homem que é bom com os seus animais. Então pronto, nós temos já aqui tudo de que nós precisamos. O animal foi criado por Deus. Deus ama os animais, ama a natureza. Então, nós fomos criados e Deus disse, eu ponho tudo isso sob o seu domínio, Adão. Então, nós precisamos cuidar. Não é o poder que destrói, é o poder que mantém vivo, que protege, que cuida. Mas esse rebaixamento do ser humano, que é promovido por essa outra mentalidade, que só consegue promover igualdade se rebaixar todo mundo, ele é muito útil para a idolatria estatal. Essa é a crueldade da coisa. Os agentes dos regimes totalitários, os governantes de estados fortes, que odeiam os limites das leis que ainda eles não fizeram, da constituição dos países debaixo da qual eles estão. E eles gostariam, se possível, de fazer desaparecer com qualquer um que ouse se levantar contra essa ideia do poder total. E somente, como sempre acontece, somente a cosmovisão cristã pode fornecer a melhor base para a dignidade humana. Existe um livro extraordinário que eu ainda quero reler muito, um livro belo chamado Mente Cativa. Não é à toa que ele é belo, ele foi escrito por um poeta, mas um poeta que passou por muito sofrimento. Ele é polonês e ele viveu debaixo tanto do nazismo como do comunismo. 2 regimes totalitários, um depois do outro. E o nome dele é Miłosz. Vocês desculpem, porque eu estou fazendo a pronúncia polonesa, eu pesquisei, porque eu não ia pronunciar errado, eu não tenho nem como soletrar, mas podem ir no meu livro, no meu livro também, o meu livro também tem citações dele, mas no meu blog tem lá, o livro se chama Mente Cativa. Agora, ele não era um cristão tradicional, é difícil saber o que ele acreditava de fato, a teologia dele é um pouco confusa, mas ele entendeu uma coisa que nós temos muita dificuldade para entender. Ele entendeu que o cristianismo é o inimigo número 1 de todo regime totalitário. E tem um momento no livro muito pungente em que ele usa o discurso indireto livre, vocês sabem? É quando o autor reproduz a fala de algum outro personagem, alguma outra pessoa, como se fosse a própria fala dele, sem aspas. Então, ele está reproduzindo a fala de um soldado nazista. E ele diz assim: aqui estão a salvação da Alemanha e a reconstrução do mundo. Nesse único momento que acontece a cada 1000 anos, esses crentes melindrosos daquele Jesus
ousam mencionar os seus insignificantes escrúpulos morais? Que difícil é lutar por uma nova e melhor ordem. Então, Miós aqui está identificando o cristianismo como o lugar, o guardião desses escrúpulos morais que afirmam a dignidade humana e impedem a adesão total ao projeto de poder total. E só o cristianismo fornece essa moral elevadíssima e, no entanto, que mantém intacta a autoridade de Deus, ao mesmo tempo em que mantém intacta a dignidade humana. Só a cosmovisão cristã correta faz isso. Só a cosmovisão cristã provê barreiras para a máxima exploração e a máxima manipulação do homem pelo homem. Então, um Estado com pretensões totalitárias, que é inspirado aqui no Brasil por heróis como Marx, Lenin, Che Guevara, Fidel Castro e Hugo Chávez, jamais aprovará a cosmovisão cristã. O ideal cristão da paz se traduz no supremo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E se traduz no arrependimento e no perdão. Só isso pode ser chamado de amor. O ideal politicamente correto é um simulacro de amor, um amor idólatra e destrutivo. Ele fatia a sociedade em grupos de opressores e oprimidos e justifica todo tipo de violência dos oprimidos contra os opressores e faz vítimas em nome de vítimas, ou seja, perpetua a violência. E a sociedade é esfacelada. Então, eu gostaria que você pensasse nisso tudo, que você, de fato, pensasse de que forma, em que nível você pode, sem querer, estar sendo levado a adorar o Estado por essa via. E que você pague o preço de ser cristão, porque vai ficar cada vez mais difícil. Nós estamos vendo isso. Se Deus não intervir, e nós devemos orar por isso, a tendência é que fique cada vez mais difícil, mas que você encontre nessa palestra, em todas as palestras desse evento, nos livros citados, que vocês encontrem instrumentais, de fato, para se recusar a isso e ajudar outros a sair disso, e que isso possa contribuir para você amar mais ainda esse Deus maravilhoso, um Deus de amor, que promove igualdade e que nos dá tanta alegria por ser quem Ele é e por nos colocar nesse lugar de honra que Ele nos coloca, ao mesmo tempo em que nós nos humilhamos perante Ele para adorá-lo. Muito obrigada.